Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das passagens mais complexas e ao mesmo tempo fascinantes de toda a Bíblia. E para fazer essa viagem, a gente vai contar com o guia excepcional do pastor Rafael Soares de Moura e o seu estudo detalhado sobre a queda da Babilônia em Apocalipse. Tudo começa com uma imagem que, olha, é bem difícil de esquecer. Pois é exatamente essa imagem que dá o pontapé inicial na nossa análise. Uma mulher montada numa besta. Uma cena que deixou o próprio apóstolo João espantado e que até hoje causa um nó na cabeça de muita gente. O que será que isso significa? Bom, o estudo do pastor Rafael Soares de Moura nos entrega as chaves para a gente começar a decifrar esse mistério. Para a gente conseguir entender o que está acontecendo, primeiro a gente precisa sacar qual é o campo de batalha que essa visão representa. O pastor Rafael Moura nos mostra que não se trata só de figuras bizarras, não. O que está em jogo aqui é uma tensão teológica profunda. De um lado, a gente tem o poder de sedução de um sistema corrupto e idólatra. E do outro, a soberania total e absoluta de Deus. E aqui, olha só, o estudo do Promora mostra o coração de toda discussão. De um lado você tem o brilho, a riqueza, o poder de um sistema que atrai todo mundo, que exige lealdade completa, e do outro a gente tem a verdade que não se abala, a de que Deus vai julgar qualquer poder que tente tomar o lugar dele. É essa batalha que a gente vai assistir de camarote. Uma coisa genial na literatura apocalíptica é o uso de símbolos para falar de verdades muito profundas. E o mais interessante é que o próprio texto dá as dicas para a gente entender esses símbolos. A análise semântica que o pastor Rafael Moura faz nos pega pela mão e nos mostra como usar as chaves que estão no próprio texto para abrir o significado por trás de cada imagem. O primeiro grande símbolo, claro, é a mulher. No grego original, ela é chamada de porné, e o estudo do pastor Moura deixa bem claro que isso vai muito, mas muito além da ideia de imoralidade pessoal. A palavra aqui está descrevendo um sistema inteiro de infidelidade a Deus. Um sistema que seduz, que corrompe e que chega ao ponto de tratar a fé e a alma das pessoas como se fossem mercadoria. E quem é que sustenta esse sistema todo? Atherion, a besta. Segundo a análise do pastor Moura, esse símbolo representa o poder político na sua forma mais bruta, predatória e violenta. É o tipo de poder que não reconhece nenhuma autoridade acima de si, que age com força para manter a meretriz no topo, no controle de tudo. E agora a gente chega num ponto que, olha, é fundamental na interpretação histórica que o estudo propõe. Para quem estava lendo o Apocalipse naquela época, não tinha mistério. Quando o texto falava Babilônia, a grande cidade, todo mundo sabia que aquilo era um código, um nome secreto para o poder que dominava o mundo, a Roma Imperial. E as evidências dentro do próprio texto, como o pastor Moura bem aponta, são muito fortes. Pensa só. Para os primeiros leitores, as dicas eram óbvias. A cidade que fica sobre 7 montes, o centro de todo o comércio mundial, o lugar que exigia que o imperador fosse adorado como um deus e que, exatamente naquele momento, estava perseguindo e matando os cristãos. Não tinha como errar. Tá bem, então, se esse sistema era tão poderoso, por que ele é condenado? É que a passagem não é só uma profecia sobre o futuro, ela é também um argumento lógico, como nos mostra o pastor Moura. Vamos dar uma olhada em como o texto constrói o caso para justificar o veredito final contra a Babilônia. É quase um tribunal. Esse versículo que o estudo destaca é a chave da lógica por trás do julgamento de Deus. É o princípio da retribuição. A punição não é aleatória, sabe? Ela é um espelho dos pecados de orgulho, de arrogância e de exploração. O sofrimento que ela vai passar é diretamente proporcional à glória e ao luxo que ela buscou só para si mesma. E aqui a gente vê o contraste gritante. A fachada da Babilônia é de puro sucesso, poder, luxo. Mas, na sua análise, o pastor Moura vai lá no fundo e revela a base podre desse sistema. Idolatria, violência contra os justos e, o mais terrível de tudo, a comercialização de pessoas, descritas como corpos e almas de homens. É por isso, por essa base, que ela está condenada. Com o veredito dado, o texto parte para a consequência, a execução da sentença. E olha, não é um declínio lento, gradual, é um colapso, súbito, catastrófico, que deixa o mundo inteiro de queixo caído. E para a gente ter uma ideia do tamanho da queda, o texto faz uma lista, quase um inventário de tudo que sustentava o luxo da Babilônia. É impressionante. Ouro, prata, pedras preciosas, seda, tudo que se pode imaginar de riqueza. E aí, lá no finalzinho, ele repete aquele item trágico que escancara a maldade do sistema. E corpos e almas de homens. E aqui está um ponto que tanto o texto quanto a análise do pastor Moura fazem questão de frisar.
a velocidade. Tudo acontece em apenas 1 hora. Isso é para chocar mesmo, para mostrar a fragilidade absurda de todo o poder e riqueza desse mundo quando confrontado pelo juízo de Deus. Aquela segurança toda era uma ilusão. E qual é a reação do mundo? Reis, comerciantes, marinheiros, todo mundo lamenta, todo mundo chora. Mas o pastor Rafael Moura aponta um detalhe que é genial no texto. Ele chama de lamento fúnebre invertido. Eles não choram pela injustiça da Babilônia. Eles choram porque a fonte de lucro deles secou. Isso revela qual era o verdadeiro Deus que eles adoravam, o dinheiro. E agora, finalmente, a gente chega no coração da mensagem para nós. Porque esse texto, como o pastor Moura enfatiza o tempo todo, não é só uma história sobre a Roma antiga. Ele carrega uma mensagem urgente que atravessa os séculos para o povo de Deus em todas as épocas. Este aqui é o comando central. É um chamado direto para gerar uma atitude real na vida de quem ouve. Diante de um sistema corrupto que está prestes a ser julgado, Deus chama o seu povo para tomar uma decisão clara e sem demora. Mas o que quer dizer isso, sair dela? A parte pastoral do estudo do professor Moura esclarece que não é um chamado para a gente fazer as malas, fugir para as montanhas e se isolar do mundo. É um chamado muito mais profundo. É um chamado para uma separação de valores. É sobre viver no mundo, mas sem pertencer ao seu sistema de consumismo, de exploração e de idolatria. E como isso funciona na prática hoje? O estudo do pastor Rafael Moura nos dá alguns passos bem claros. Significa, por exemplo, olhar para o nosso próprio coração e lutar contra a sedição do consumismo. Significa não fazer alianças que comprometam a pureza da fé. Significa levantar a voz contra a injustiça e, algo fundamental, apoiar com oração e atitudes quem sofre hoje sob regimes opressores. E assim, essa análise profunda nos deixa com essa pergunta, que fica ecoando. O sistema da Babilônia não sumiu, ele só muda de roupa a cada geração. A grande questão que esse estudo nos desafia a responder é: onde a gente vê o espírito da Babilônia agindo hoje? E mais importante, como é que cada um de nós pode atender esse chamado de Deus para sair dela